campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos. Um abraço fraterno a todos, aqueles que nos veem, que nos ouvem nesse momento. Como sempre fazemos, abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo para dali tirarmos uma lição, para refletirmos juntos sobre o seu significado. Abrindo o Evangelho hoje, nos caiu o tema honrar o pai e a mãe, capítulo 14, o item 8, parentesco corporal e espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente as ligações entre os espíritos. O corpo origina-se do corpo, mas o espírito não se origina do espírito, uma vez que ele já existia antes da formação do corpo. Não são os pais que criam o espírito do filho, eles apenas lhe fornecem o corpo de carne. Além de gerar o corpo, os pais são responsáveis pelo desenvolvimento intelectual e moral dos filhos, ajudando-os a progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, como parentes próximos, são quase sempre espíritos simpáticos entre si e unidos por relações anteriores. Essas relações se manifestam pela afeição que existe entre eles durante a vida terrena. Pode acontecer também que os espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros ou separados por antipatias igualmente anteriores e que se manifestam por aversões mútuas. Enquanto estiverem encarnados na Terra, essas aversões serão para eles uma grande provação. Os verdadeiros laços de família não são os laços de sangue, mas sim os laços de simpatia e afinidade de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. É por isso que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que pelo sangue. Eles se querem, se procuram e sentem prazer por estarem juntos, enquanto que dois irmãos de sangue podem repelir-se conforme se observa todos os dias. É um problema moral que só o Espiritismo pode explicar através das diversas existências vividas pelos espíritos. Bendita doutrina espírita, que nos leva a refletir sobre um tema tão desafiador para todos nós. Porque é dentro do cadinho do lar que nós temos, sem dúvida, as nossas maiores lutas. Porque a convivência pacífica dentro do lar nem sempre é fácil. E o Evangelho do Cristo, esse mestre que nos deixou tantas lições, que se fazem hoje tão necessárias nas nossas vidas, o Evangelho nos traz um tema como este, para que a gente possa meditarmos um pouco sobre os laços que nos unem dentro de casa. E quando a gente não tinha esse entendimento do Evangelho,
Quantas dores morais da gente, às vezes, ver que um filho não nos aceita. Às vezes, sentir que nós temos extrema dificuldade em conviver pacificamente com alguém de dentro do nosso lar. O conhecimento dos laços reais que unem o espírito na romagem terrena é de fundamental importância, porque aí nós podemos mudar a nossa maneira, podemos ter um entendimento muito maior do que é este local sagrado onde Deus nos colocou. E nos dias de hoje, como é difícil nós mantermos o nosso lar de uma forma equilibrada, amorosa, porque nós vivemos numa era onde as coisas acontecem de um modo muito rápido. A era digital, ela nos trouxe novos parâmetros de convivência. E se nós não refletirmos, não mudarmos, de repente a nossa casa esfria. De repente ali dentro do lar tem estranhos. Cada um no seu celular, as crianças jogando no videogame. E nós não nos conhecemos uns aos outros. Por isso a importância de conhecermos os nossos filhos. E como é que nós vamos conhecer os nossos filhos? Conversando com eles. Chegando até os seus corações. Que é onde nós vamos encontrar o verdadeiro eu. Os verdadeiros sentimentos. Por isso, esta doutrina abençoada se faz tão necessária, o Espiritismo, que vem nos dizer que nós somos velhos conhecidos dentro do lar. Geralmente, as pessoas que reencarnam no mesmo lar são criaturas que já conviveram juntas em outras vidas, em outras oportunidades, e que hoje tentam novamente se harmonizar, se perdoar, se compreender. Por isso a missão dos pais é tão importante. Um dia sim nós vamos ser convidados a responder a esta pergunta: o que fizeste dos filhos que te confiei? Devemos então, à luz do Evangelho, tentar entender as dificuldades que se nos apresentam dentro de casa de uma outra maneira. Sem revolta, sem ressentimento, porque a oportunidade é justamente para o contrário, para que anulemos esses ressentimentos, essas revoltas, e trabalhemos no amor incansável, que significa perdoar todos os dias. E o exercício do perdão é uma das coisas mais lindas que existem. E elas fazem imenso bem àquele coração que se dedica a entender a sublimidade de perdoar. Porque sabemos que não é fácil. São muitas seduções do mundo chamando os nossos filhos, tentando levá-los para caminhos escusos. Mas nós, como pais, como mães, temos que ser sentinelas vigilantes, atentos, com respeito, com amor, porque é muito importante o respeito dentro do lar. É muito importante desde cedo
nós ensinarmos aos nossos filhos as regras da boa convivência. Me desculpe, me perdoe, muito obrigada, você tem razão. São chaves que vão abrir muitas portas para eles durante a sua idade adulta. Durante o tempo que eles forem conviver com outras pessoas. Que talvez não os entendam como nós entendemos. Não os aceitem como nós o aceitamos. E eles vão ter, então, que ter este burilamento que começa no lar. Onde a gente vê aquelas ervas daninhas tentando crescer, ervas da birra, da violência, do egoísmo. Vamos podar como bom jardineiro. Porque para que o nosso jardim floresça, é necessário tirar as ervas daninhas, é necessário podar de vez em quando. O lar é o jardim de Deus. Nós precisamos estar sempre atentos para não permitirmos que essas ervas daninhas cresçam. É tão importante evangelizarmos os nossos filhos. É tão importante abrandarmos o coração deles. Porque se vivem sempre no computador, sempre no videogame, sempre no celular, estão acostumados a conviver com máquinas. Mas nós não somos máquinas. Nós somos mente e coração, que precisam cumprir a sua jornada evolutiva de uma maneira correta, para que mais tarde não venha o sofrimento, não venha a tristeza, não venha o arrependimento de não termos nos empenhado mais e melhor na educação dos nossos filhos. Principalmente quando sabemos que somos filhos de Deus, irmãos uns dos outros, e que hoje, como pais, como mães, como esposo, como esposa, como filhos, estamos tendo mais uma oportunidade de crescimento, de progresso, mais uma oportunidade de desenvolvermos esses bons sentimentos dentro do nosso coração, da nossa alma. E não nos esqueçamos que, como nos disse o nosso tema de hoje, às vezes Deus coloca dentro do nosso lar não apenas aqueles que são afinizados conosco, não apenas aqueles com quem convivemos muito bem em outras oportunidades da reencarnação. Às vezes coloca os espíritos que nos cobraram, que nos cobram alguma coisa. Às vezes colocam espíritos que são dificuldades para nós. Isso a gente vê muito claro dentro do nosso lar. Muitas vezes, quando a gente diz como essa criança é diferente, como esse filho é diferente, ele não pensa como nós. Ele não age de acordo com o que nós aceitamos como certo. E é verdade. São espíritos com outra mentalidade, que foram colocados dentro da nossa casa para que nos ensinem. Ou será que nós achamos que ninguém pode nos ensinar nada? Podem sim, principalmente aqueles com quem temos lutas. Porque eles nos mostram onde erramos, na maioria das vezes. Eles são nosso espelho, onde a gente consegue enxergar as nossas verdadeiras mazelas para combatê-los. E eles estão também dentro do nosso lar para aprenderem conosco. Porque às vezes falta para eles o sentido do equilíbrio, da disciplina, do laço familiar,
da união fraterna entre irmãos, pai e mãe, eles desconhecem esses laços. Eles têm dificuldades em aceitar as regras de convivência. Por isso estão ali. É um sentido de confiança de Deus em nós, na nossa capacidade de encaminhar esta alma corretamente, para que ela saia dessa oportunidade, desta encarnação, melhor do que quando aqui chegou. Então não vamos rejeitar o filho rebelde, a ovelha negra, como nós chamamos. Vamos amá-los, porque só o amor pode realmente curar as nossas feridas, unir a nossa família, transformar esses momentos difíceis que nós estamos vivendo em oportunidades valiosas de união, de tolerância, de fraternidade. Eu não quero terminar antes de ler uma frase que André Luiz falou a respeito do lar em si. Diz assim: a paisagem social da Terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, quando na condição de espíritos encarnados, nos tratássemos dentro de casa, pelo menos com uma cortesia que dispensamos aos nossos amigos. Que às vezes fora do lar a gente é tão simpático, educado, prestativo, e às vezes dentro do lar nós não somos. Então nós temos que respeitar os nossos filhos, respeitar o nosso cônjuge, porque ali tem espíritos com um passado evolutivo, e às vezes eles já estão mais adiantados do que nós, principalmente os filhos. Então não vamos perder esta oportunidade de avançarmos juntos no progresso espiritual, meus irmãos. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Agora, meus irmãos, nós vamos passar para o nosso trabalho de preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas fraternas, confiantes, para dedicar nosso pensamento e sentimento fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício dos nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento,
das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site